Com a chegada do outono e inverno e a queda nas temperaturas, o consumo de energia elétrica aumenta e a conta também. Porém, mais de 60 milhões de brasileiros já podem receber energia elétrica de graça em casa. A publicação de uma medida provisória prevê isenção para famílias de baixa renda e que gastam menos energia. A medida provisória beneficia os mais pobres e reestrutura o setor elétrico no Brasil. A MP foi publicada no Diário Oficial da União. Câmara e Senado terão de aprovar o texto em até 120 dias. São mais de 60 milhões de brasileiros beneficiários de programas sociais que muitas vezes pagam água, luz, internet e outros serviços. Agora, com a isenção da tarifa de energia elétrica, a chamada tarifa social, a conta no final do mês vai fazer toda a diferença na economia da família. Para a Joyce, que tem 2 filhas e tem de equilibrar as contas para sobreviver, a medida é bem-vinda. Eu acho bem bacana, porque foi o que eu te falei, tem muitas mães que hoje só vivem do Bolsa Família, né? Então, às vezes tem muito mais criança e acaba ajudando, né? Porque daí a renda não é só a conta de luz, aí tem água, internet, alimentação. Então, para esses mais pobres no país que têm dificuldade em fechar as contas do mês, ou seja, muitos desses são principalmente as pessoas com mais idade, aposentado que recebe um salário mínimo e tem outros dependentes do domicílio. Então, qualquer dinheiro economizado faz uma diferença no orçamento no final do mês. Eu vejo com bons olhos esse programa, já que nós estamos atendendo mais diretamente as famílias mais pobres brasileiras, que são aquelas no cadastro único, que é o cadastro que paga benefícios sociais, com renda per capita, ou seja, renda média, inferior a meio salário mínimo. Mas é para um público com menor renda possível dentro desse segmento, porque são domicílios com consumo de energia até 80 kW mês. E para consumir 80 kW mês é uma casa com alguns bicos de luz, com uma televisão que gasta pouco, uma geladeira, e é basicamente esses os utensílios domésticos utilizados nesse domicílio. Então o governo federal está entendendo que energia é um bem comum, é um direito de toda a sociedade. A contar da publicação do ato, caso a MP não seja chancelada pelos deputados e senadores, as mudanças perderão a validade. Agora é esperar para ver. Para equilibrar os custos, o governo propõe rever subsídios com as empresas concessionárias de energia. Da onde vem o recurso para atender esse programa? Nós tivemos uma unificação do sistema elétrico brasileiro com vários contratos feitos por as grandes concessionárias de energia elétrica no país, incentivo a alguns tipos de energia renovável e algumas outras coisas nesse sentido. E, normalmente, os consumidores recebiam alguns bônus em função de ganhos de produtividade de energia feita pelas redes de energia. Hoje, esses ganhos de produtividade serão direcionados mais diretamente a essas famílias mais pobres. Ou seja, o sistema de pagamento de bônus anterior não tinha tanta transparência para a maior parte dos consumidores brasileiros. E nem sempre aqueles que recebiam esse benefício eram aqueles que mais precisavam. Olha só, nós falamos da tarifa social, que é um benefício concedido pelo governo federal para famílias de baixa renda, que consiste no desconto na conta de luz. Mas para quem não tem esse benefício, é preciso ficar atento, pois a partir desse mês de junho, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que será aplicada a bandeira vermelha na conta de luz. E para a gente entender mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o Ricardo Baitello, que é gerente de projetos do IEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. É bom te rever, viu, Ricardo? Boa tarde para você. O Ricardo que participou conosco da gravação do Arquivo A das Termoelétricas. Quero agradecer a sua presença. Boa tarde para você. Seja bem-vindo. Tudo bem com você, Ricardo? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Ricardo, por que a bandeira vermelha, né? O que explica ela ser acionada e, consequentemente, aumentando a conta de luz agora em junho? Bom, a bandeira vermelha foi instituída há mais ou menos 10 anos e a finalidade é justamente da gente perceber que tem um custo maior para a energia que a gente consome nessa época do ano, né? Isso acontece porque
a gente entra no período seco. Eu acho que todo mundo sabe que a eletricidade brasileira ela vem ainda em maior medida das hidrelétricas. Só que, dependendo do ano, dependendo do contexto, a gente tem um período seco mais extenso, reservatórios mais vazios e o risco da gente ter que usar fontes mais caras de energia, que são justamente as térmicas. Então, a bandeira vermelha vem para equalizar um pouco isso e para a gente apertar um pouco o cinto também, né, falando de eficiência energética e a gente conseguir ter um consumo mais racional e conseguir atravessar esse período seco até o momento em que volte a chover novamente. Ricardo, tudo bem? Você falava, né, sobre esses outros situações externas que influenciam nesse acionamento dessa bandeira tarifária, que é a bandeira vermelha. A gente está no período de junho, agora começa-se o período de estiagem e se espera que chova menos. Então, esse também é um dos elementos que pode, por esse motivo, estar já prevendo essa redução nos reservatórios? Com certeza, esse é o grande motivo, né? A gente, décadas atrás, né, talvez nem tanto tempo assim, a gente tinha uma matriz elétrica bastante dependente das hidrelétricas, mas a gente tinha um consumo menor. E os reservatórios davam conta, né, de segurar essa água pelo tempo que a gente precisasse. Isso começou a mudar, né, conforme o Brasil foi crescendo, o PIB foi crescendo, as pessoas, né, o poder aquisitivo, né, da sociedade como um todo mudou, as pessoas passaram a adquirir mais ar-condicionado, usar mais eletrônicos, né, hoje a gente fica com computador, celular ligado basicamente o tempo todo, e o nosso sistema elétrico ele é mais complexo, né, então hoje, se por um lado a gente tem as termoelétricas operando menos tempo, né, em função das outras fontes eólica e solar, a gente tem que ficar de olho nessa capacidade dos reservatórios que é menor, né? Então, pela precaução do operador do sistema, essa bandeira está sendo acionada. A sorte é que a gente entra também no período de vento, né? No Nordeste, a gente tem um sistema interligado, então as eólicas funcionando, elas mandam energia para todo o Brasil, mas é uma medida de precaução para que a gente não tenha que tomar medidas mais drásticas, como a gente tomou em 2021. Eu acho que muitos vão lembrar que a gente passou muitos meses, né, com uma bandeira tarifária até mais alta do que a vermelha, né, do patamar 2. A gente está entrando ainda no patamar 1 nesse momento, né? Agora, Ricardo, para quem não tem a tarifa social, a gente mostrou aqui esse benefício do governo federal logo no início do TJ Aparecida de hoje. O que faz? Como economizar? Que dicas você daria para quem está em casa? E aí tem que ser um trabalho em família, né? Porque não adianta um fazer e o outro não fazer. Quais são as dicas? Porque é diferente também, só pontuar isso com você, é diferente também o período que a gente está vivendo, né? Outono e inverno do que o verão, que são... Você liga aparelhos diferentes por tempo diferentes também, né, Ricardo? Com certeza, essa é uma resposta bem ampla, né? Porque eu acho que o consumo vai depender muito do poder aquisitivo da família e vai depender também da região onde a pessoa está, né? Eu vi ali nos comentários, antes de entrar aqui ao vivo, né, que, enfim, no Nordeste a realidade é diferente, no Norte também, diferente do Sul e do Sudeste. Então, dependendo de onde você está, você vai ter um uso menor do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, sim, é um dos vilões. A geladeira não tem como desligar em nenhum lugar do Brasil, né? Ela é um bem essencial, mas o que a gente pode olhar a gente tem diferentes escalas, né, de medidas, desde aquelas que não custam nada, que a gente olhar melhor, desde o termostato, né, da geladeira, até a temperatura que você coloca o ar-condicionado, até a duração do seu banho para você usar menos eletricidade, mudar a hora em que você lava a roupa, né, para quem usa máquina de lavar roupa e para quem usa secadora, tentar evitar os horários de pico, isso ajuda o sistema, não vai necessariamente reduzir a sua tarifa, mas vai ajudar o sistema a atravessar bem esses períodos de pico, né, em que todo mundo liga a televisão e toma banho. E tem as medidas que custam algum dinheiro, né, que é, por exemplo, substituir iluminação, passar a usar o LED, né, que é bem mais barato, adquirir equipamentos mais eficientes, né, falando aí de todos os tipos de equipamento, desde geladeira, ar-condicionado. E aí uma terceira escala ainda, né, para quem puder realmente
de eficiência é você ter uma geração distribuída, ou seja, é possível ter energia solar tanto no telhado quanto por assinatura também. E aí a gente está falando de uma outra opção, onde a gente nem tem a incidência da bandeira, né? Então, eu estou dando 3 grupos aí diferentes, né, para a gente poder escolher. Ricardo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela disponibilidade aqui no TJ Aparecida, por falar também, né, sobre essas dicas e orientações para quem quer economizar, porque vai pesar no bolso, isso a gente não tem dúvidas. Eu que agradeço, a gente fica à disposição. Ricardo, um abraço para você, viu? Obrigada. Abraço. Valeu, obrigado. Até logo.